Quinta semana da campanha. Irmãos, de 7 semanas, chegamos na quinta semana. Quem aqui já tem colhido resultado da campanha do Senhor? Aleluias. Irmãos, parece que não, mas quando você passa da metade de qualquer coisa, você se fica feliz porque parece que está chegando o fim, mas você se sente mais cansado. E às vezes as coisas não vão acontecendo e nós vamos perdendo a esperança. Aleluias. Vai ficar alguém aqui, maninho? Vai ficar? Aleluias. Mas nós estamos fazendo a campanha de Neemias. E nós temos que entender aquilo que nós estamos vendo todas essas 5 semanas. E eu trouxe aqui uma frase que é atribuída a Martin Luther King, que diz o seguinte, um pastor americano: se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, não está pronto para viver. Irmãos, entenda que às vezes a gente quer ser Neemias, mas o favor de Neemias foi condicionado a uma coisa: Neemias estava disposto a morrer pelo rei. Entende, irmãos, que a chave que abriu o acesso do favor do rei foi Neemias colocar a vida dele à disposição. E é isso que Deus espera de nós. Irmão, se a gente tivesse que aprender algo sobre Neemias, Neemias nos leva para a cruz. Neemias nos leva a viver com um propósito maior do que a nossa vida. O capítulo 2 diz que o rei deu cartas a Neemias, dando autoridade, dando recursos, dando acesso e dando permissão. Deus, Ele quer dar isso para a igreja. Pode até aumentar um pouquinho o volume. Deus, Ele quer dar acesso. Deus, Ele quer dar recurso. Deus, Ele quer dar proteção. Mas nós temos que entender que Neemias colocou a vida dele à disposição do rei. Aleluias. Então, irmãos, essa chave é a mais importante, porque se nós não conscientizarmos isso, nós não conseguimos dar continuidade. E chegamos até aqui. E vamos agora para o capítulo 4, versículo 21. Que ele vai dizer o seguinte, olha só, presta atenção. Nós entendemos como Neemias conseguiu os recursos, conseguiu a permissão. Mas agora Neemias vai nos ensinar como construir. Neemias agora, ele quer nos dar a direção de como fazer. E Deus quer nos capacitar para treinar pessoas a saber como fazer. E como Neemias fez? Assim trabalhávamos na obra. Irmãos, eu vou fazer a aplicação aqui. Aleluias. Então entenda, irmãos, que a primeira coisa é entender que você tem uma obra a ser trabalhada, que é a obra de Deus. A reconstrução dos muros da sua vida, do muro dos seus sonhos, do seu casamento, do seu ministério, da sua empresa,
está em você entender que antes de tudo isso, há uma obra de Deus a ser trabalhada e construída. Antes do meu eu, do meu querer, existe o executar e a direção do Senhor. E assim eles faziam, trabalhava na obra do Senhor. Como tem sido o teu trabalhar na obra de Deus? Irmãos, trabalhar na obra de Deus não é todo mundo aqui em cima, mas é ir de pregar o evangelho para toda criatura. É no seu trabalho, é no hospital doente, é no teu casamento, é com seus filhos. A obra de Deus precisa ser construída. Os muros precisam ser levantados. A Bíblia diz que metade trabalhava e metade deles tinha as lanças, desde a subida da alva até o sair das... Qual é a intensidade que nós temos que trabalhar na obra de Deus? Irmãos, que hora que é a subida da alva? 8 da manhã? 7? 6? 5? Irmão, você quer resultado? Anota uma chave: não existe sucesso depois das 7 horas da manhã. Se o teu dia começa às 7, você é medíocre. O que é ser medíocre? É viver na média. Se você continuar acordando e começando a trabalhar às 7 da manhã, você não vai ter uma vida diferente. Eu não conheço ninguém que tem relevância no que faz que não acorda antes das 7. E não é acordar, é executar antes das 7. Que hora que você acorda, Cristiano? Ultimamente, 4 da manhã. Irmãos, isso é para dar exemplo, é para mostrar que eu sou não. É para dizer que vai ter quem quer mais. Vai ter quem quer mais. Hoje nós estávamos em 3, depois chegou mais um 4 aqui. Mas eu estava desde as 4. E o pastor Nelson hoje deu um exemplo, porque tinha 3 pessoas aqui. Ele pregou como se a igreja estivesse lotada. Aquilo queimou meu coração. A força com que ele pregou, a coragem com que ele pregou aqui para 3 pessoas. Enfrenta a luta, enfrenta, mas sabe enfrentar. Irmão, não adianta você vir aqui e continuar acordando às 6. Você quer mudar? É pelo menos às 5. E lota essa igreja de manhã. Porque aqui você está tendo direção, mas é o que você faz com o que você aprende aqui que vai mudar a tua vida. O culto de campanha é uma direção, não é a execução. Isso é um meio, o fim é a nossa mudança. E até que hora que é para eu batalhar? 6 horas da tarde você vê a estrela? Só se der um chute descalço, né? Irmão, que hora que você vê a estrela? A noite já está lá. Entenda, irmãos, que se nós tivermos tendo a mesma vida que a maioria das pessoas tem, nós não vamos ter resultado. E o que tinha com eles? Lanças. A Bíblia diz que metade do tempo, metade era lança, a outra metade era trabalho. Metade oração, metade execução. Irmãos, tem muita gente que fala assim: olha, a minha vida é assim, minhas prioridades é Deus, família, trabalho, ministério. Irmãos, o que define isso é a intensidade que você faz.
não é o que sai da tua boca. É a intensidade que vai mostrar se a prioridade é Deus mesmo. É a intensidade que vai mostrar se a tua família está em segundo lugar mesmo. É a intensidade que vai mostrar se o teu trabalho está em terceiro lugar mesmo. Irmão, falar é fácil, mas é o nosso comportamento, é a atitude, é a intensidade que mostra o que está em primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar na nossa vida. Lança na mão, estou pronto para guerrear no espiritual, mas a colher de pedreiro na outra para falar: estou construindo a obra de Deus, estou construindo na minha empresa, estou construindo na minha casa, estou construindo no meu casamento, estou construindo nos meus filhos. Aleluias. Próximo. Também naquele tempo disse ao povo. Entende, irmãos? Naquele tempo, como nesse tempo, Deus levanta alguém para dar direção. Mas o grande problema é que a Bíblia diz que se quiseres e me ouvires, você vai comer o melhor dessa terra. Então entenda que Deus está falando através de alguém. E Deus está falando aqui nessa noite conosco. Cada um com seu servo fique em Jerusalém. Irmãos, entenda que Deus deu uma responsabilidade para você. E Ele vai te dar uma pessoa para te ajudar. Aleluias. Só que você só vai conseguir construir se você ficar, permanecer em Jerusalém. Entenda que há um lugar estabelecido por Deus para cada um de nós. Eu não sei aonde é o teu Jerusalém, aonde Deus te levantou, aonde Deus te plantou, mas ali Deus está falando: permaneça, levante os muros, é com você, e eu te darei pessoas para te ajudar a servir. Irmãos, o que é servir? Irmãos, a nossa referência é Cristo. Irmãos, eu posso servir muito bem no natural, sendo médico, mas isso vai ficar aqui. Agora, servir a Deus é espiritual, é almas até Cristo. Irmão, não é você fazer favor, não é você ficar mimando pessoas, não é você levando o peso de ninguém. Ei, Jesus já levou o peso nosso na cruz. É cada um com o seu, cada um que leve a sua cruz, cada um que negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Mas tem pessoas querendo transferir a cruz para os outros, querendo que você ore, que você jejue, mas não vem. Se alguém falar assim: pastor, vamos fazer, você ora por mim? Eu falo: oro. 5 horas da manhã eu estou lá na igreja. Nós vamos orar junto. Porque eu vou te ensinar a andar de bicicleta, meu amigo. Aleluias. Cada um com seu servo, para que à noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. Irmão, nos dias, nas noites da nossa vida, onde o choro pode durar a noite inteira, nós temos que ter pessoas intercedendo por nós. E durante os dias, nós temos que ter pessoas nos ajudando a construir aquilo que Deus nos confiou. Saiba fazer alianças. Irmãos, crente faz aliança, crente não faz pacto. Você não pode fazer pacto para derrubar o irmão. Crente faz aliança para construir, não para destruir. Aleluias. Próximo. E nem eu, presta bem atenção, mais uma vez ele está chamando a responsabilidade para... Nem meus irmãos,
nem quem era irmão, quer dizer, olha o exemplo da família, nem meu servo, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um tinha suas armas e água. Irmãos, que vestes que é essa? Vestes de guerra. Entende, irmãos, que quem está na frente, quem está na cabeça, vai estar junto com irmãos, com servos, pronto para a guerra e pronto para suportar as secas dessa vida, porque ele sabe que tem um rio de água viva. O rio de água viva vem de Jesus. Cada um tinha suas e cada um tinha a sua água. Irmãos, eu encorajo a você a ir para Legendários, que você vai ver o que é você guardar a tua água. Irmãos, eu vim hoje aqui na misericórdia de Deus. Está tendo um legendário lá em Alphaville. E eu estava conversando aqui com o Filemão. E um irmão ligou para mim e falou: Cristiano, ore por mim, interceda por mim. Eu vi o que a minha esposa passou. Hoje eu não conseguia sair da cama. Sono, fome, falta de ar, cansaço. Chorei antes de vir. Falei: Deus, me leva, porque é só a tua graça. Aleluias. Irmão, interceder é se colocar no lugar do outro. Às 4 horas da manhã, quem foi no legendário sabe, eu estava lá orando por ele. E no momento mais difícil, agora estava orando por ele. Alianças que faz o outro chegar, não que o outro desista. Pessoas que sabem usar as armas que têm. Esses são os homens que constroem. Amém. Irmão, mas entenda que quando você começar a construir algo, Deus sempre começa a tratar aquilo que está por fora, porque o que está por fora é que te influencia aquilo que está por dentro. Mas quando você começa a construir, fechar as brechas, o inimigo vai querer mostrar o que está dentro, e o que está dentro não está pronto. Capítulo 5, versículo 1. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus misericórdia. Irmãos, eu vou fazer uma aplicação aqui, irmãos. Entende, irmãos, que quando você começa a fazer o certo, o inimigo vai começar a trazer as coisas do passado na tua vida. E vai começar a colocar aquilo, os irmãos, que aquele lá podia ter feito isso, aquilo fez aquilo. E aí você começa a clamar a Deus, ao invés de você clamar a Deus para que reconstrua o muro, para que a cidade seja restaurada, para que você viva o melhor de Deus, você começa a olhar para as suas dores, e você começa a fazer oração contrária, colocando contra os próprios irmãos. A Bíblia diz que tem muita coisa que Deus não suporta, mas uma Ele odeia: é aquele que faz contenda entre os irmãos. E eu não sei porque Ele deu uma ênfase assim, ó, e suas mulheres, hein? O povo e suas mulheres. Irmãs, nós temos que tomar cuidado para as nossas reuniões não ser de oração, mas de fofocação. E se reúne e fala mal de todo mundo. E depois termina falando assim: Deus abençoe eles. Mas foi 1 hora de profecia contra. Fala, Deus, você pensa que é só para homem o negócio? Aleluias, irmãos. Irmão, nós não vamos reconstruir muro defamando nossos irmãos, perseguindo nossos irmãos. Nós temos que pedir para Deus: Senhor, me ajuda, porque Ele é o justo juiz. Eu sei que tem aqui, ó, contenda entre irmãos, mas Deus nessa noite Ele vai fazer juízo, e vai começar a tocar no coração,
E Ele vai começar a tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Aquele que te perseguiu, irmão, Deus vai tirar esse coração de pedra e Ele vai começar a colocar um coração de carne. Nessa noite é noite de restituição familiar. E aqui eu não estou falando só de família evangélica, não. Eu estou falando de família de sangue. Deus está hoje aqui visitando famílias, e assim eu profetizo. Onde irmãos estão tendo dificuldade de ter intimidade, dificuldade de se aceitar, onde o inimigo colocou tanta contenda, que às vezes você olha um estranho e fica horas, mas você não consegue ter 1 minuto de comunhão com aquele que nasceu junto com você. Pai, nessa noite que você começa a visitar famílias, Senhor. Visita, meu Deus, e começa, Pai, dá libertação para aqueles que estão presos, Pai. Meu Deus, abre os olhos daqueles que estão cegos. Traz, meu Deus, a revelação da Tua verdade. Traga união e paz, Pai. Dê sabedoria para o Teu povo. E consola, Pai, o coração daqueles que foram humilhados, perseguidos. E traga a paz. Próximo. Porque havia quem dizia: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos, então tomemos trigo para que comamos e vivamos. Irmãos, a primeira coisa às vezes é você começar a olhar tudo que os irmãos tinham que fazer para você, e de repente você quer também que eles te sustentem. Não, é o seguinte, tem um monte de nós aqui. E trigo, tem gente que tem muito. Vamos dividir aqui, Irmãos, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. A Bíblia diz, olha, eu nunca vi um justo sem resposta, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas eu sei também que os dias são maus. E o diabo, ele tem humilhado pessoas. E essas pessoas às vezes não estão conseguindo trazer a comida dentro do seu próprio lar. Mas essa é uma noite profética. E Deus vai começar a visitar o teu financeiro em nome de Jesus. Deus é o Jeová Rafa, é o Jeová Jireh. Ele é o Deus que cura, mas Ele é também o Deus provedor. E Ele vai começar a trazer provisão na tua vida. Há um Deus que traz provisão, e Ele está aqui nessa noite dizendo: olha, não coloque a tua expectativa em homens. Existe sim pessoas que não estão fazendo aquilo que era para fazer. Por isso que você tem tido essas dificuldades. Mas eu continuo sendo Deus que multiplicou o pão. Eu continuo sendo Deus que mandou as codornizes. Eu continuo sendo Deus que fez a água brotar da rocha. Irmãos, Deus às vezes permite você passar necessidade. É para você colocar a sua dependência em Deus, não em homens. Começa a glorificar e dizendo: Senhor, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Deus, Ele vai te surpreender em tempos difíceis. Essa é a campanha, irmãos. Nós temos que crer naquilo que nós estamos vindo fazer aqui. Ele vai trazer paz entre os irmãos, e Ele vai trazer suprimento àquele que tem tido falta. Porque por mais que as coisas estiverem difíceis, Deus vai te surpreender em tempos difíceis. Próximo. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nessa fome. Irmãos, entenda que às vezes as crises chegam nos ambientes e os nossos muros estão derrubados. E quando os nossos muros espirituais estão derrubados, irmãos, as nossas terras, e eu vou fazer uma aplicação aqui, as nossas empresas, nosso trabalho pode ser afetado.
a nossa vinha, a nossa alegria, as nossas casas, a nossa família. Irmãos, começa a ter fome da palavra de Deus, que a fome do mundo não vai atingir a tua terra, a fome do mundo não vai atingir a tua vinha, a fome do mundo não vai atingir a tua casa. Mas você tem que levantar naquele lugar e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O mundo pode estar tendo fome, o mundo pode estar, mas eu sou aquele que depende do pão do céu. Irmãos, Deus Ele vai começar a te dar terra para você plantar. Irmãos, mas não fica olhando se é espinho, se é areia. Joga semente. Uns plantam, outros regam, mas Deus dá o crescimento. Irmãos, Deus está aqui olhando e dizendo: ei, eu estou colocando na tua mão nessa noite sementes, sementes da minha palavra. Continua reconstruindo, continua reconstruindo continua reconstruindo, que os muros. Será que tem alguma coisa difícil para Deus? Irmãos, mas Neemias começou construindo aquilo que dava interferência externa. E é por isso que nós estamos num lugar fechado, para que o externo não interfira no interno. Aleluias. Próximo. Também havia quem dizia: tomamos emprestado dinheiro para dar tributo ao rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Irmãos, a Bíblia diz que quando o ímpio governa, o povo geme. Mas quando o justo governa, o povo se alegra. Irmão, nós estamos sendo governados por ímpio ou por justo? Irmão, se fosse eu lá, ainda assim não seria justo, porque só existe um justo. Se fosse o pastor Gil, se fosse o pastor José, o pastor Lucas, ninguém de nós seríamos justos, porque só tem um justo juiz. Então Deus está querendo te dizer nessa noite: ei, sempre haverá reis que aumentarão tributos. Se você quiser governar, entregar a tua vida ao governo, você vai se decepcionar. Mas entrega a tua vida ao governo de Deus, que pode virar os governos, mas Ele vai te sustentar. Deus é aquele que avisou José das vacas magras e das vacas gordas, e Ele continua falando com o seu povo. Irmãos, o crente não pode ser pego de surpresa. Aleluias. O exército tentava pegar de todo jeito Israel, mas tinha um profeta lá que avisava. Irmãos, quem toca em Israel toca no próprio Deus. Irmãos, ninguém fica de pé. Quem tem acompanhado a internet tem visto o preço daqueles que tocaram na vida dos israelitas. E Deus está mostrando no natural aquilo que vai acontecer no espiritual. Quando naquele dia o justo juiz se levantar e dizer: ai daqueles que tocaram na menina dos meus olhos, porque haverá separação das ovelhas e dos cabritos. Aleluias. Próximo. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, os nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos. E até algumas de nossas filhas estão sendo sujeitas, que já não estão no poder de nossas mãos. E outro tem as nossas terras e as nossas vinhas. Irmãos, é pessoas perdendo os filhos para o mundo, pessoas perdendo as terras para o mundo, pessoa perdendo as vinhas. Mas a Bíblia diz que há príncipes andando a pé
e ímpios andando de carruagem. Irmãos, às vezes você que desceu da tua carruagem, mas Deus quer trazer uma restauração aqui nessa noite. Deus, Ele vai trazer uma restituição aqui nessa noite. Ele vai falar: olha, nós não temos mais o que fazer, o poder não está na nossa. Irmãos, o tudo está em quem você tem entregue os seus problemas. O problema da tua empresa está no governo, não tem solução. O seu casamento está nas suas mãos, não tem solução. Os seus filhos estão com problema, você está tentando resolver, não tem solução. A solução é você entregar nas mãos de Jesus. Irmãos, o psicólogo vai ajudar, mas Jesus é que vai libertar. O banco vai financiar, mas é Deus que vai te dar condição de pagar. Você que vai plantar, mas é Deus que vai fazer chover. Irmãos, a igreja tem que ser dependente. Principalmente, irmãos, quando acaba as suas forças, entenda. É nessa hora que você tem que aprender a confiar. E Deus às vezes tira todas as suas forças para você entender que Ele é Deus. Independente de você, Ele continua fazendo. Aleluias. Versículo 11. Irmãos, é uma noite de restituição. 5 coisas aqui Deus vai restituir essa noite. Harmonia entre irmãos. Aleluias. Terras, que significa emprego, portas abertas, papéis para serem assinados. A vinha, que significa a alegria da caminhada. E a casa, que é a tua família. E eu gostaria que você ficasse de pé. E não está acabando não, mas nós vamos orar e pedir restituição aqui nessa noite. Irmãos, é uma noite, a Bíblia diz ali no versículo 1, 5:1, o povo levantou grande clamor. Irmãos, nós vamos convocar agora para a gente levantar um grande clamor. Irmão, mas nós temos que ser grande, irmão. Se eu não escutar nem daqui, irmão, como é que vai chegar lá no céu? Amém? Irmão, comece a interceder agora. E a primeira coisa que nós vamos orar é por Israel. Vamos começar agora a levantar um clamor para a paz em Israel. Pode começar a orar, igreja. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, quer ouvir a tua voz aqui nessa noite. Irmãos, eu não sei quem está do teu lado, mas Deus quer saber se você está aqui. Deus quer saber se você tem voz para orar, para clamar, para interceder, para pedir. E Deus vai fazer aquilo que for da vontade dEle, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, queremos interceder, Pai, por Israel. Senhor, venha trazer paz, Pai, naquele lugar. Meu Deus, que venha cessar a guerra, a perseguição, Pai. Meu Deus, que a tua justiça, Pai, venha chegar naquele lugar. Vai tocando, meu Deus, nos corações, aquebrantando, Pai. Fazendo as alianças, Pai, quebrando os pactos, Senhor. Levantando, meu Deus, Pai, aquela nação protegida por Ti. Senhor, também coloco diante de Ti, meu Deus. Pai, eu coloco os irmãos aqui nessa noite. Irmãos de sangue, irmãos de fé. Senhor, que o Senhor venha trazer todo espírito de confusão, de perseguição, Pai. Mas que haja comunhão, Pai, porque é na unidade que o Senhor opera. Senhor, é na comunhão que o Senhor opera. Deus, eu sei, Pai, que tem pessoas aqui, meu Deus, que perderam bens, Pai. Pessoas que perderam, meu Deus, Pai, Senhor, comunhão. Pessoas que perderam alegria, Senhor. Pessoas que perderam suas famílias, Pai. Mas Deus, em nome de Jesus, que nessa noite haja restituição. É o que eu lhe peço, papai. Continue falando conosco, Deus, nessa noite.
em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Vamos aplaudir Jesus.